Você se considera uma pessoa perseverante? Ou num relacionamento você é perseverante? Ou você desiste fácil? No primeiro obstáculo, você logo fala assim, ah, não, eu quero desistir dessa relação. Ah, eu não aguento mais. Ou então, você é aquela pessoa que insiste demais. Ali é tipo que não larga o osso, sabe? Ali a relação já acabou, todo mundo já te avisou e você está insistindo na relação. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre persistir de uma forma inteligente na relação. É isso que a gente vai aprender hoje. Eu sou ao vivo aqui no Instagram, você está vendo a reprise no YouTube, mas eu estou ao vivo no Instagram, eu estou ao vivo e viva, e estou no Instagram ao vivo. E se você também quer assistir essas aulas ao vivo, então corra lá no Instagram, meu IG, né? Meu perfil é mulheres_autênticas, mulheres_autênticas. E se você já gostou desse vídeo, então já clica aí, já se inscreva nesse canal, já aperte ali o sininho para ativando as notificações, já deixa aqui o seu like, combinado? E deixa também seus comentários. O meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e eu estou aqui para ajudar você a construir um relacionamento amoroso mais leve, mais saudável e duradouro. Então, através da inteligência emocional, através do amor próprio, através da autoconfiança e também a partir de uma maturidade a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento saudável, um relacionamento que vem para somar e não para diminuir. Então, por isso que eu vou ficar revezando, olha, eu vou olhar para você, olha, eu vou olhar para as minhas mulheres autênticas aqui do Instagram. Combinado, então? Combinado, meninas do Instagram? Já posso começar? Conta aí para mim. Então, vocês que já, ó, dando um aceno aqui para vocês, a Valdênia, ela falou que persevera ao máximo até ver que não dá certo mesmo. Então, por que eu tô trazendo esse tema, né, gente? Não tem como a gente construir uma relação duradoura sem perseverar. Porém, eu quero mostrar para vocês qual que é a diferença entre perseverar e insistir. Então, muitas vezes, às vezes você pode pertencer àquele tipo, você pode ter aquele tipo de tendência a comportar, né, de uma forma muito insistente, né, que eu acabei de dizer aqui nessa introdução. Às vezes você está insistindo demais, ou às vezes você está insistindo tanto ao ponto de se machucar. Ou então, pelo contrário, você está desistindo no primeiro obstáculo. Então, por isso, eu acho importante você assistir essa aula, receber esse tipo de orientação, seja para você que está casada ou para você que está solteira. Então, bora começar. Jaque, então, quando que a gente deve perseverar? Então, bora explicar um pouquinho disso. Eu acredito que você não queira mais perder seu tempo, não é verdade? Né? Ali, quando a gente completa ali 25, 30, 40, 45 anos, a gente não quer mais perder tempo. Então, por isso que essa aula e também os meus treinamentos, agora a gente vai ter o workshop Novo Eu e uma Nova História, justamente para isso, para trazer uma clareza para a gente, para que as nossas ações sejam ações o quê? Mais assertivas. A gente vai errar? Sim. Mas nós podemos, através de uma sabedoria, através de um conhecimento, através de um discernimento, errar menos. Então, a gente pode aprender com os nossos erros. Então, o que eu estou passando para vocês já são, como se diz, alguns atalhos, né? Vocês não precisam errar do mesmo modo que tanta gente está errando. Você não precisa errar tanto quanto eu errei, né? A partir desses conhecimentos que eu vou te entregar hoje.
E para você que vai participar do workshop Novo Eu numa Nova História, você vai receber muito mais ferramentas para isso, para ter discernimento, para ter clareza. Então, bora começar. Bem, Jaque, mas quando que a gente pode, né? Quando que vale a pena perseverar? Primeira coisa, vale a pena a gente perseverar, né? Eu acredito que quando a gente começa a pensar, mas será que eu continuo esse namoro? Será que eu continuo esse casamento? Eu acredito que a gente começa a pensar nisso quando surgem as dificuldades. Quando você percebe que ele não é lá aquele príncipe encantado. Quando você começa a perceber algumas divergências ali de personalidade ou de expectativa. Então, quando surge o obstáculo, quando surge a dificuldade, logo a gente pode pensar, peraí, eu vou terminar? Eu vou largar esse relacionamento para lá? Eu vou pedir divórcio? Então, eu vejo 3 situações muito importantes, 3 perguntas fundamentais para você fazer no momento que você vai discernir se você persevera ou não. E a primeira pergunta é: são preparadas para a primeira pergunta que você deve fazer? Ai, ai, ai. Então, a primeira pergunta é: quando você coloca esse relacionamento na balança, quando você coloca esse relacionamento na balança, relacionamento, tá? Quando você coloca esse relacionamento na balança, quais são os pontos bons e os pontos maus? Ou o que é positivo ou o que é negativo nessa relação? Essa relação que você está, ela tem te acrescentado? Ela tem mais te acrescentado ou mais te tirado? Ela tem acrescentado amor, reciprocidade, amizade, confiança? Ou essa relação tem mais te tirado? Tem tirado a sua paz? Tem tirado a sua autoestima? Tem tirado a sua confiança? Tem tirado os seus amigos? Tem tirado a sua personalidade? Tem roubado, muitas vezes, os seus propósitos de vida? Então, é importante, nessa hora, você fazer um balanço da relação. E não é um balanço de agora, mas é para você fazer uma retrospectiva de como está esse relacionamento. Esse relacionamento teve um começo, ele teve um meio e está tendo um momento atual. Então, é exatamente isso que eu vou fazer no workshop Novo Eu, uma Nova História. Eu vou mostrar para as alunas, né, para as participantes, onde elas estão agora, mas eu vou mostrar para elas também como que ela chegou até esse ponto. Então, você que está aqui comigo hoje, começa a reparar um pouco mais do seu relacionamento. Sabe por quê? Às vezes aconteceu alguma coisa muito pontual semana passada. Talvez tenha sido algo muito pontual. Talvez o seu relacionamento, tanto no começo, quanto no meio, quanto agora, está um relacionamento bom. Porém, teve uma divergência numa festa que você foi, ou numa situação muito específica. E aí você está com esse grilo na cabeça. Não, vontade de terminar. Não, por causa daquela amizade dele. Foi por causa de uma curtida que eu vi de uma mulher lá no Instagram. Então, eu acho interessante você passar e olhar não apenas um ponto, mas analisar toda a situação. Fechado? Deu para entender? Se você concorda comigo, dá um joinha aí só para eu saber que você está compreendendo, que você está comigo, tá bom? E para você que não deu joia aqui numa curtida, curta agora. Fechado? Bem, a segunda pergunta que você deve fazer, então primeiro você colocou o relacionamento na balança. Agora, você vai colocar, você vai analisar, você vai ter uma clareza maior desse rapaz. Ou se você está aqui comigo,
né, tem um relacionamento com uma mulher, né? Às vezes tem algumas pessoas que me seguem aqui, alguns homens que falam que eu não falo deles. Mas se você tem um relacionamento, né, com, seja você, né, que está me assistindo, homem, mulher, enfim, seu companheiro ou companheira, coloca na balança essa pessoa. Você já está namorando com ela, você já está casado. Faça uma análise, não só de agora, mas da análise dele, do caráter dele. Não analisa apenas uma relação, mas analisa o caráter desse homem, o caráter dessa mulher. Analise o jeito, né, dessa pessoa no sentido dos valores dessa pessoa. Então, não é algo que você vai pensar então só na relação, você vai pensar nessa pessoa que você está se relacionando. Então, lá no começo, no meio, qual que é o caráter dessa pessoa, desse homem? Ele é um homem muito ciumento, é um homem muito possessivo, é um homem que tem talvez ali alguns vícios. É um homem bom, é um homem trabalhador, é um homem responsável. É um homem que tem valores valores parecidos com o seu. Então, você já começou a analisar a relação, agora você analisa essa pessoa. E no workshop, eu faço isso, eu vou fazer isso com as participantes, né? No workshop Novo Eu, uma nova história. Eu vou colocar as participantes não para pensar de uma forma pontual, mas pensar de uma forma global. Eu vou colocar as participantes para ver uma perspectiva maior. Se você vê uma perspectiva maior, a chance de erro diminui. Porque quando maior vai a sua perspectiva, quando você começa a olhar a situação de cima, você vai vendo, você vai ampliando ali a situação, você vai ver com mais clareza, você vai ver com mais sabedoria, você vai ver com mais sentimento, com mais discernimento, ao invés de ver a situação com os olhos do coração apenas. Às vezes você é uma mulher que está nervosa porque aconteceu alguma coisa. Às vezes você está com muita raiva do seu namorado, do seu marido, ou você está muito triste com ele. Mas eu te convido a subir acima dessas circunstâncias para você ver de uma visão de cima. Você foi chamada para ser uma mulher águia. Você foi chamada para ser uma mulher que olha nos lugares altos. Você foi chamada para ser uma mulher sábia. Eu sei que você sente raiva, ciúme, um monte de coisa, mas nessa hora da decisão é o momento de você subir alto e ter uma visão mais amplificada. Fechou? Fechado? Você que está aqui comigo no Instagram, você concorda comigo que você é uma mulher com olhos de águia? Então vamos lá. Então você já colocou a relação na balança, você já colocou o fulaninho lá na balança e agora você também vai colocar você na balança. Você vai se colocar na balança também. E não é balança. Gente, não precisa ficar com medo, porque não é balança de quilos, tá? Não é balança de quilos, pode relaxar. O que você vai ver nessa balança na sua balança? Você vai pensar novamente no seu propósito. Você é uma mulher com propósito. Você não é uma mulher que fica no acaso. Não! Você é uma mulher com propósito. Então, quando você começou a namorar, no meio desse namoro ou nesse casamento, você tinha um propósito. Não é? Quer dizer, eu espero que tenha. Às vezes o seu propósito é formar uma família. Às vezes o seu propósito é prosperar ainda mais esse casamento. Então você tem um propósito. Você tem um propósito, às vezes, de ficar casada durante muito tempo. Então você vai pensar, peraí, eu já analisei a nossa relação. Eu já analisei essa pessoa que está comigo. E eu vou analisar o meu propósito. Se o meu propósito é
uma construção de uma família, essa pessoa que está comigo, ela também tem o mesmo propósito? Entende? Eu vou repetir. Para você saber se vale a pena perseverar ou não, é interessante você responder 3 perguntas. E essa última pergunta é: o propósito que eu tenho se iguala ao propósito, ou se compara, né? Ou se adequa ao propósito dessa pessoa que está comigo? Entende? Essa é uma pergunta crucial. Então, às vezes, você está num relacionamento em que é um homem casado, certo? E aí o seu propósito é construir uma família. Mas ele é casado. E ele não dá sinais que vai separar. Então, vale a pena você perseverar? Outra situação. Ele já te falou que não quer namorar. Ele já te falou que não quer casar por agora. Ou ele já te falou que não se interessa em construir uma família. Ele não quer ter filhos. Ok. Ele falou que quer investir na profissão. Então, ele já te falou isso. Aí eu te pergunto, se você tem um propósito de construir uma família e de ser mãe, como é que você vai perseverar com uma pessoa que tem um propósito completamente diferente? Tá entendendo? Então, vocês estão entendendo que na hora que a gente pensa em perseverar, antes de você ir para essa batalha da persistência, da perseverança, você tem que saber no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, algo dentro de você, você tem que ter uma completa convicção de que está entrando numa batalha e numa batalha que vale a pena guerrear. Se você, dona senhora, senhorita que está comigo, se você responde essas 3 perguntas apenas, você vai conseguir ir para essa batalha, perseverar e não ser machucada. Por quê? Porque se você entra nessa batalha, está sendo por uma pessoa que tem caráter, que você admira, para uma pessoa que já tem uma história com você e você já acha essa história o máximo. Você já tem uma história. E porque vocês têm o mesmo propósito. Então, essa batalha que você vai pegar talvez seja uma batalha muito difícil, mas vai compensar. Foi isso que aconteceu com o meu casamento. Quando, né, nós tivemos uma enorme crise em 2010, ao ponto da gente colocar placa na janela de vende-se o apartamento para a gente dividir os nossos bens, porque nós já tínhamos definido essa separação. Todavia, quando a gente foi parar para pensar, ele foi pensar de um lado, eu fui pensar do outro, nós vimos exatamente isso. Nós vimos que um admirava o outro, que havia admiração, havia amor, havia uma história. Tudo bem, era uma história muito complicada, mas nós tínhamos o mesmo objetivo, nós tínhamos os mesmos valores de construir uma família, de construir uma relação saudável, de construir uma família que prosperasse, em que pudéssemos ser felizes dentro de uma relação com respeito. Então, nós precisamos aí de 2 anos inteiros perseverando só para conquistar a confiança um do outro. Então, hoje esse ano a gente completa 19 anos. Mas é um tempo em que a gente continua perseverando. Mas é uma perseverança que não machuca. É uma perseverança que dá trabalho, que tem esforço. Mas, acima de tudo, tem uma certeza no nosso coração de que nós estamos batalhando uma batalha que haverá uma vitória. Uma vitória. Mesmo que a gente não fique juntos,
mas a gente sabe que essa relação está sendo construída de uma maneira leve e saudável. Fechado, gente? Fechado? Então, vamos lá. Então, vocês concordam comigo? Agora eu vou passar para uma próxima parte. Então, eu fiz 3 perguntas para vocês, ok? Você pode assistir a reprise para pegar essas perguntas, anotar, passar para suas amigas. Você pode assistir na reprise do Instagram. E agora eu quero fazer também mais 3 perguntas, 3 momentos, 3 situações que vocês precisam ficar atentas para não se machucar. Então, se você tem medo de se machucar, continue assistindo essa aula, porque a gente vai abordar esse tema agora, sobre, Jaque, nossa, eu vou me machucar. E aí eu quero te mostrar quais esses sinais, esses 3 sinais para você prestar bastante atenção para não se machucar. Fechou? Então, bora continuar. Vocês estão comigo aí? A Jane, Luciana, vocês estão comigo? A Karen. Beleza, então vamos lá. Quando que você se machuca numa relação? Você fala assim, já que eu tenho medo de perseverar porque eu acho que eu vou me machucar. A gente se machuca quando? Primeiro, quando não fica claro, quando você não tem claro... Deixa eu só arrumar aqui, gente. Aqui, o foco. Pronto. Quando vocês não têm clareza. Quando você não tem clareza, você está se expondo numa situação em que pode se machucar. Se você não sabe o que ele quer da vida, deixa eu arrumar aqui, gente, o meu foco. Pronto. Agora eu acho que dá. Se você não sabe o que essa pessoa quer da vida dela, a chance de você vai se machucar é grande. Porque se nem ele sabe o que ele quer. Então, como é que você vai perseverar numa relação que o outro não sabe o que quer? Então, é importante você saber, e às vezes esse outro vai te falar, tá bom? Ele vai te falar. Muitas vezes você fica dando uma de sonsa. Ele falou que não quer namorar, ele falou... Você tá vendo, final de semana ele desaparece. Ele não fica com você final de semana, ele manda uma mensagem só no sábado, no fim da noite. No domingo, na segunda-feira. Você está vendo sinais de desinteresse. Você está vendo sinais que não está havendo reciprocidade. Como é que você quer persistir com uma pessoa que não mostra interesse por você? Aí não é perseverança, aí é insistência, aí é teimosia. Então, muito cuidado com isso. Abra seus olhos. É o que eu vou falar lá no workshop. É ter clareza. Não apenas dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua personalidade, da sua essência, do seu propósito, mas é você estar atenta ao propósito do outro. O que esse outro está te mostrando? Qual leitura que você está fazendo do comportamento dele? Qual que é o propósito de vida desse homem que você está se relacionando? Entende? E é o que a Jane está falando. Atitude. Você não analisa. Você não fica viajando lá no que você acha. São nas atitudes. São nos fatos. Os fatos têm te mostrado o quê? Então, muitas vezes você se machuca porque você está com uma pessoa que nem ela sabe o que ela quer. Outra situação. Esse homem tem um caráter muito difícil. Então, por que você se machuca? Porque você tem escolhido um homem muito problemático. E aí você acha que esse homem problemático, com o tempo, ele vai se tornar uma pessoa boa. Mas será? Será que a gente não tem acreditado que aquele homem ciumento, que aquele homem possessivo, que aquele homem que te proíbe de ver suas amigas, daquele homem que te sufoca com várias mensagens, com aquele homem egoísta,
que não conversa com você, que não tem tempo para você, que só tem tempo para os amigos dele, que só tem tempo no trabalho dele. Aquele homem que te deixa na mão no momento que você está doente, no momento que você está triste, ele não está lá com você. E será que você não está insistindo numa pessoa que já te mostrou que ele não vai te dar esse suporte? Talvez ele seja aquele homem que não aceita o não. E quando você diz não para ele, eu não vou transar com você, eu não vou sair com você naquele lugar que eu detesto, eu não vou fazer isso. E às vezes você fala assim, não, Jaque, mas ele é legal, eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu vou insistir, eu vou teimar nessa relação, porque quem sabe ele vai mudar. Será que você tem colocado o outro uma perspectiva tão romântica nesse outro, achando que ele vai mudar? Ele é assim com os amigos dele, ele é assim com a família dele, ele é assim com você. Ele é narcisista, ele é egoísta. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muitas mulheres têm morrido por causa de homens assim, que não aceitam não. E aí, no momento que você vai falando sim, 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 eu tô com medo, não, eu vou insistir, eu vou teimar nessa relação. E no momento que você decide sair dessa relação, pode ser que você saia dessa relação, ele não aceite. E aí a sua vida pode se tornar um grande inferno. Então, mulher, você que está aqui comigo, você que está aqui comigo do YouTube, pensa mais se você vai entrar nessa batalha. Pensa mais se você vai perseverar ou se você vai teimar. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês. Se ele tem um propósito muito diferente do seu, você também pode se machucar. Porque é a mesma coisa que eu estou falando o tempo todo. Os dois são diferentes em propósitos. Como é que vocês vão dar certo juntos? Se ele quer fazer a carreira dele no exterior e você está aqui e não pretende sair do Brasil. Então é importante você pensar em você, pensar nessa relação, ter clareza. E por isso que eu, de novo, faço convite para vocês participarem do workshop Novo Eu, Uma Nova História. Porque no workshop, nos meus treinamentos, o que eu faço é exatamente isso. É colocar você, mulher, no lugar de escolha. No lugar onde você pode escolher a sua história. No lugar onde você vai conseguir olhar a sua vida num lugar alto, num lugar espaçoso. Você não fará mais decisões no sufoco. Você não fará mais decisões por impulso, por carência. Você não fará mais, tomará ou fará escolhas de acordo com somente com as suas necessidades emocionais. Não. Existe um lugar para você fazer a sua escolha de uma maneira livre, de uma maneira autêntica. E por isso, eu te convido a ir para o workshop Novo Eu, Uma Nova História. Ele acontecerá agora, dia 26 de janeiro. Nós estamos nas últimas vagas. Nós estamos encerrando daqui a algumas horas o workshop. E eu gostaria muito de ajudar você a crescer em sabedoria, em discernimento, crescer, expandir e não ser apenas uma mulher sufocada pelas suas emoções, mas uma mulher livre, livre para você fazer as suas escolhas. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez não dê mais tempo para você participar desse workshop, porque nós estamos nas últimas vagas, nas últimas horas. Mas eu vou deixar o link de acesso aqui embaixo para você conhecer mais dos nossos treinamentos. Todos os nossos treinamentos são assim.
fazendo com que essa mulher se empodere de informação, se empodere de sabedoria e conhecimento. Então, eu agradeço você que está aqui comigo e te digo, você é livre para escolher, você é livre para se entregar às batalhas de uma maneira inteligente, de uma maneira em que você não vai se destruir numa batalha. Não! Você nasceu para ser uma mulher vitoriosa e sair das batalhas com as suas medalhas, e serão medalhas de sabedoria, de conquistas, de realizações. A sua perseverança te dará a sua vitória. Todavia, escolha cautelosamente as suas batalhas. Se for necessário, busque ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, de alguém de um mentor, de alguém que vai te colocar num lugar alto, no lugar onde você, como se fosse tipo estádio de futebol, sabe? Que você fica lá no alto e consegue ver todo o estádio. Você consegue ver todo o jogo. Você consegue ter discernimento. É no lugar alto. Você nasceu para ficar nos lugares mais altos. Você tem olhos de águia. Você é uma mulher valente. Mas para isso, precisa ter a coragem de enxergar a realidade, a verdade, a luz. É trazer à luz aquilo que está confuso. Então, é isso. Me siga no Instagram. Eu não sei se eu falei, eu não sei se me apresentei, mas meu nome é Jaqueline Pinto. Eu não sei se me apresentei. Eu sou psicóloga e sou especialista em inteligência emocional. Então, se você gostou desse vídeo, já compartilhe com as suas amigas. Quem sabe você tem uma amiga que está teimando. Você já falou com ela, amiga, você está teimando, você está sendo teimosa, você vai se machucar toda. E às vezes ela não está enxergando isso. Ou às vezes você tem uma amiga que está precisando de perseverar. Ela está precisando de uma perseverança. Porque o relacionamento dela é bom. O relacionamento dela é uma terra fértil. E ela pode sim semear mais. Então, porém, ela está ali desanimada. Então, manda esse vídeo para ela, combinado? Então, um super beijo para você. Eu vou responder algumas dúvidas das pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.